Bom, boa noite a todos. Chegamos aí à reta final, né, da série sobre o último ensino de Jesus aos seus discípulos, né? Começamos na parte B do capítulo 13. Logo após Jesus e seus discípulos terem ceado, né, Jesus dispensa Judas para que Judas siga com o cumprimento, né, da sua missão, e inicia-se com os outros 11 esse último ensino, né, ainda no cenáculo, tratando primeiramente do estabelecimento de uma nova Bíblia, mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, boa noite, Rosângela Reikdal. Boa noite, família. Boa noite, professor Altair. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo certinho. Tamo junto, vamos aprender. Isso aí. Então, após ter ceado, né, e liberado Judas, inicia-se esse último ensino com o estabelecimento de uma nova Bíblia, mandamento, né, no sentido de renovar, né? Renovar o pacto, vamos dizer assim, porque tinha sido feito um pacto com o povo de Israel. Boa noite, Lília. Boa noite a todos. Tinha sido feito um pacto, né, com o povo de Israel. E houve a necessidade de um novo pacto, porque o povo de Israel fracassou em relação ao primeiro pacto, aliança, conforme vemos em Hebreus no capítulo 8. Então foi estabelecido, né, esse novo pacto, mandamento, que é o amor. E durante essa segunda parte do capítulo 13 e o capítulo 14 todo, boa noite, Cláudio. Boa noite. Durante a segunda parte do capítulo 13 e o capítulo 14 todo, o ensino aconteceu enquanto eles ainda estavam no cenáculo, né? A partir do capítulo 15 até o capítulo de hoje, que é o 17, né? Jesus continua o seu ensino, caminhando em direção aos jardins, né, do Getsemane. E no capítulo 15, Jesus usa a metáfora da videira, né? E ali ele diz aos discípulos que, da mesma forma que ele estava prestes, né, a ser ali preso,
perseguido, preso, humilhado, caluniado. O mesmo aconteceria aos seus discípulos, vamos dizer assim, né? Então, no capítulo 15, no capítulo 16, Jesus continua seu ensino caminhando, né, em direção aos jardins aí do Getsemane. E o capítulo 17 acontece quando já estão nos jardins lá, né? Aí Jesus dá a sua última instrução dentro do último ensino, né? Ou seja, a etapa final aí do último ensino, né? E nessa etapa final vai acontecer algo que a gente viu lá no primeiro capítulo da série, né? Quando a gente assistiu a parte B do capítulo 13, juntamente com a parte A do capítulo 14 de João. Além do conteúdo dos graus, né, referente ao capítulo 13 ao capítulo 14, vimos também um vídeo complementar, né, que fala a respeito do eu inferior, ego, e o eu superior, self, né? Então, nesse vídeo complementar, vimos a questão do ego e do self, né? O ego representando o eu inferior, o eu material, e o self representando o eu superior, o eu espiritual. E algo interessante que a gente aprendeu nesse vídeo complementar é que o correto não é matar o nosso ego, mas sim torná-lo submisso, colocá-lo a serviço do nosso self, que é o nosso eu superior. E Jesus, ele faz isso de forma empírica quando lava os pés dos discípulos na primeira parte do capítulo 13, né? Então, o lava-pés aí, né, a cerimônia de lava-pés, nada mais é do que Jesus, o Senhor, se colocando na posição de servo, né? Se colocando na posição de servo e lavando os pés dos seus discípulos. E logo após Jesus ter feito isso, Jesus pede para os discípulos fazer o mesmo. Mas quando Jesus pede para os discípulos fazer o mesmo, Jesus não estava se referindo única e exclusivamente à cerimônia de lava-pés, né? Mas principalmente no sentido dos discípulos agirem de igual modo, colocando o ego deles numa condição de servidão, né? Através da prática. No caso, a prática do lava-pés foi apenas uma lição, né? O que deveria
ser levado em consideração é a importância de nos colocarmos em servidão ao nosso próximo, vamos dizer assim, né? Então, agora, no momento final, né, quando eles já estão nos jardins, né, do Getsêmani, instantes antes de Jesus ser capturado e preso, Jesus fala com o Criador da mesma forma que ele iniciou essa série, né? Essa trajetória aí, lavando os pés dos discípulos, né? Da mesma forma que o lava-pés foi uma lição, no sentido dos discípulos se colocarem em condição de humildade, né? Agora, no final, o ato de Jesus falar com o Pai também se trata de uma lição no sentido de como os discípulos deveriam se reportar, né, ao Senhor deles quando este não estivesse mais com eles em carne, vamos dizer assim, né? Então, essa etapa final no capítulo 17 de João não diz respeito, né, à pessoa filho, né? Não diz respeito à pessoa filho falando literalmente com a pessoa pai, né? Mas o que Jesus faz nessa etapa final, como última lição para os seus discípulos, é colocar, né, colocar o ego em contato com o self, tá? Colocar o seu ego, eu inferior, material, em contato com o seu self, eu superior, espiritual. O que Jesus faz no capítulo 17 de João é a mesma coisa, vocês podem conferir depois, né, na BS, é a mesma coisa que o salmista Davi vai fazer no Salmo 42. No Salmo 42, se vocês observarem o verso 5 e o verso 11, Jesus ali, ele vai estar falando consigo mesmo, no sentido de Davi, né? Davi vai estar falando consigo mesmo no sentido de a destra que confia em Deus repreende a sextra que está temerosa. Boa noite, Mauri. Boa noite, Frater Luiz. Boa noite, Maria Gessi. Boa noite, professor. Então, o que Jesus vai fazer no capítulo 17 de João, num certo sentido, nada mais é do que aquilo que Davi já tinha feito no Salmo 42, nos versos 5 e 11.
que em atitude de oração, Davi fala consigo mesmo: por que está batida, ó minha alma, dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, a gente vê claramente, né, hoje com um melhor entendimento, né, com uma visão coerente, a gente vê claramente Davi fazendo esse exercício, onde a dextra self está repreendendo a sextra ego, né? Jesus vai fazer a mesma coisa lá em João 17, só que Jesus vai fazer o contrário. Ele vai colocar o eu inferior, ego, em contato com o eu superior, self, né? Como lição para que os discípulos agissem de igual modo, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece aí no capítulo 17 é um diálogo entre o ego e a self, né? O ego e o self aí de Jesus Cristo, e ele deixa isso como ensino para que nós agíssemos de igual modo. Antes da gente dar continuidade com essa última parte, né, do capítulo 17, vamos estar cantando aí algumas músicas. Momentos finais, olhou para o céu e disse ao seu espírito: Pai, chegou a hora em que serei exaltado. Estou cumprindo minha missão, dar a vida eterna. Essa existência eterna é dada para que conheçam o único e verdadeiro Criador através de mim. Então Jesus disse aos seus discípulos: cumprida está minha missão como homem, voltarei a ser como era antes que o mundo existisse. Eu vos revelei quem é o Criador. Agora vocês já sabem que o Criador está em mim. O Criador perfeito nos protegerá, desde que vocês sejam um, assim como eu e o Criador somos um. Neste tempo que eu estive com vocês, eu os protegi. Agora o Criador em espírito os protegerá. Início.
quando Jesus, nos seus momentos finais, olhou para o céu e disse ao seu Espírito: Pai, chegou a hora em que serei exaltado. Estou cumprindo minha missão, dar a vida eterna. Essa existência eterna é dada para que conheçam o único e verdadeiro Criador através de mim. Então Jesus disse aos seus discípulos: cumprida está minha missão como homem. Voltarei a ser como era antes que o mundo existisse. Eu vos revelei quem é o Criador. Agora vocês já sabem que o Criador está em mim. O Criador perfeito vos protegerá, desde que vocês sejam um, assim como eu e o Criador somos um. Nesse tempo que eu estive com vocês, eu os protegi. Agora o Criador em espírito os protegerá. Muito bom. Mestre te enganou, porque falas por parábolas. Então Jesus respondeu: a vocês é dado sabedoria para entender os mistérios dos céus, mas a eles não, mas a eles não. Eles me olham, mas não percebem, me ouvem, mas não entendem. Porque não percebem, porque não entendem o que os impede. O coração insensível, ouvido endurecido, os olhos vendados, se assim não fosse, os revelaria. Me ouvem, estão entendendo, porque estão além, excederão. Vocês buscaram a verdade e a encontraram.
Vocês foram escolhidos porque sondem desejo, intenção e motivação. Eles me olham, mas não percebem. Me ouvem, mas não entendem. Porque não percebem, porque não entendem o que os impede. O coração insensível, o ouvido endurecido, os olhos vendados. Se assim não fosse, os revelaria. Eu os revelaria. Eu os revelaria. Eu os revelaria. Terceira e última. Em dó. Dó. Sol. Lá menor. Fá. O que é o amor? O amor é o caminho supremo. O amor do Criador por você, por mim e por todo aquele que aprender o verdadeiro legado que veio nos ensinar, mas que ocultado foi por um tempo. O amor que não mata, o amor que não se engrandece, o amor altruísta, puro e verdadeiro. O verdadeiro amar ao próximo como se fosse a você mesmo. O amor te faz vibrar felicidade, shalom, sabedoria.
Muito bem. Bom, dando seguimento, né? Vimos aí antes de cantarmos, né? Um resumo dessa série que foi dividida, né, em 7 reuniões. E hoje estamos partindo aí para a conclusão dessa série. E eu quero só fazer mais algumas considerações aqui referente aí ao capítulo 17 especificamente, e depois vocês podem estar aí participando também, né? Quem assistiu, né? Quem colou, revisou o grau de número 195, né? Que trata desse capítulo 17, pode estar depois aí contribuindo também. Bom, como eu havia dito, né, só para reforçar, essa etapa final do último ensino, né, de Jesus aos seus discípulos é conhecido na BS como oração sacerdotal, né? E da mesma forma que o sistema trinitário tem esse texto como uma das principais referências de que existe a Trindade, né? 3 pessoas subsistindo, né? Através de uma única divindade, vamos dizer assim, né? Um ser divino dividido em 3 pessoas, vamos dizer assim. Ele também é considerado um texto principal, pilar, né? Um dos pilares da filosofia X, né? Então, aquilo que o sistema religioso, de forma equivocada, coloca como a conversa entre a pessoa do Filho com a pessoa do Pai, né? A gente viu logo na primeira reunião dessa série de 7 reuniões que diz respeito, né, a um diálogo entre o eu inferior ego e o eu superior self, né? Conforme a gente viu naquele vídeo complementar da primeira reunião, vídeo de um psicólogo, se eu não me engano, né? Onde ele vai dizer, né, que o correto não é a gente querer matar o nosso ego, mas sim colocar o nosso ego em submissão ao nosso self. E aí Jesus ele faz isso, né, no início do capítulo 13, através da cerimônia de lava-pés, por exemplo. Ele, como Senhor, se coloca na posição de servo. Então, muitas das vezes o nosso ego quer reinar, e o que devemos fazer é colocá-lo na posição de servo, né? Em submissão ao self, que é o nosso eu superior. Mencionei também, né, que
essa conversa do eu inferior com o eu superior já havia acontecido, né, em um episódio isolado do Velho Testamento, né, onde o rei Davi, num dos seus salmos, que a gente conhece na BS como Salmo 42, Davi, ele tem esse diálogo, né, dele com ele mesmo. Se vocês observarem lá no Salmo 42, versos 5 e 11, eu estou reforçando aqui porque teve gente que chegou depois. Se vocês observarem lá no Salmo 42, versos 5 e verso 11, Davi, ele vai dizer o seguinte, em ambos os versos: por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? É a dextra falando, self, falando com a sextra, ego. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, né? Então, Davi, ele faz isso, né, nesse Salmo 42. E aí Jesus, ele vai fazer o mesmo, só que não no sentido de a dextra repreendendo a sextra, né? Mas no sentido de o eu inferior ego entrar em contato com o eu superior self, né? Quando Jesus olha para o céu e diz: Pai, chegou a hora em que serei exaltado. Na verdade, o que Jesus está dizendo, a maneira como Jesus está se posicionando é o seguinte: Jesus ego está dizendo, né, ao seu eu superior self, que ele, como eu inferior ego, estava preparado para ser exaltado, ou seja, estava preparado para enfrentar a etapa final, que é o sacrifício de cruz, vamos dizer assim, né? E uma questão que eu fiquei refletindo, né, depois de ter chegado a esse entendimento, com o auxílio do grau 195, né? Eu já tinha esse entendimento referente ao Salmo 42, né? Davi falando consigo mesmo, em oração, vamos dizer assim, né? E aí, eu entendendo isso que acontece no Salmo 42, fica fácil também eu entender o que acontece em João 17, né? Quando Jesus, entre aspas, está orando ao Pai. E se a gente analisar que o Pai é o Criador imaterial e Jesus é a representação material desse Criador imaterial, né? E levando em consideração que antes de ele estar na condição de filho, representação material, ele era apenas imaterial, né? E pelo fato de materialmente ele ter sido gerado de mulher para cumprir a missão, a gente pode entender que a nossa parte física material é filho, e a nossa parte imaterial, espiritual, é pai, né?
Por quê? Porque a nossa parte imaterial espiritual nada mais é do que uma centelha do Criador imaterial. Então, cada um de nós tem uma porção do Pai, que é o Espírito, né, que nos foi dado, vamos dizer assim. Então, quando a gente ora ao Pai, não devemos entender como se estivéssemos falando com o Criador imaterial que está lá no céu, sentado num alto e sublime trono. Não. Quando oramos ao Pai, estamos orando ao nosso próprio espírito, que é o nosso eu superior espiritual, né? Então, era essa consideração que eu gostaria, né, de estar deixando aí, né, como contribuição. Agora eu gostaria que mais pessoas estivessem participando aí. Na verdade, eu queria falar algumas coisas porque, assim, na minha interpretação, isso é o Bruno, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo tem que interpretar da minha forma. Mas esse talvez seja o ensino mais complexo que Jesus deixou para os discípulos e para nós também, antes da sua crucificação. Porque veja, é quase uma conversa, desculpa usar a expressão aqui, mas é uma conversa de doido. Como é que eu estou falando algo para um eu superior, né? Como é que eu, no momento no qual, antes da minha crucificação, da minha morte, todo o meu sofrimento, eu converso com um eu que está acima de mim, mas que está dentro de mim também. Então isso se torna quase que uma linguagem, uma comunicação um pouco de doido, uma conversa de doido. Entretanto, quando você vai para o lado da ciência e você começa a conhecer um pouco dos estudos da psicologia e de como que nós fomos formados, a gente vai começando a entender que a gente, inclusive na nossa própria consciência, a gente é dicotomizado, a gente é dividido. E aí eu não estou falando entre sexta e dextra, porque sexta e dextra são apenas duas partes de uma outra parte que é um delta, que fecha o delta. Veja, o professor Altair falou da questão do espírito, que é o Pai, que é a centelha divina que está em cada um de nós. Entretanto, quando você vai para o lado da ciência, você começa a entender que existe um eu superior que está observando e absorvendo todas as experiências com as quais você tem vivido desde o momento que você saiu da barriga da sua mãe. E aí, no meu modo de interpretar, Jesus estava ensinando para os discípulos que o aspecto físico, o aspecto material, a nossa vida material, ela nada mais é do que uma passagem, um processo. E esse espírito, essa centelha que é eterna, que nunca vai ser destruída, ela é capaz de absorver e observar todas as nossas ações. É como se nós estivéssemos num grande Big Brother. Entretanto, esse Big Brother é de nós com nós mesmos. Entende? Então veja, tudo que você fez, a Bíblia inclusive vai dizer da questão do livro da vida, é isso? Está sendo registrado tudo. Sim. Que a gente fez. Ou seja,
dentro da nossa formação psicológica e física, eu poderia dizer que a gente tem a nossa mente é dicotomizada entre sextra, dextra e eu superior, formando um delta. Ou seja, esse eu superior é o eu que vem diretamente do Criador. E esse eu que vem diretamente do Criador, ele está ali observando, registrando, compreendendo, absorvendo, evoluindo tanto com as nossas ações positivas quanto com as nossas ações negativas, tanto com os nossos acertos quanto com os nossos erros. Portanto, quando Jesus estava ali naquele momento, naquela situação, o ensino que está sendo deixado é o seguinte: vocês que estão aqui no plano material, como eu também estou no plano material, vocês são apenas passageiros. E tudo o que vocês estão vivendo aqui nada mais é do que a sua própria experiência de evolução. Ou seja, vocês estão no palco da vida. Entretanto, quando acabar o show, o grande teatro, o grande crivo, o grande holograma, a grande encenação, a grande história da sua vida, é para esse eu superior que você vai voltar. Portanto, conversar com esse eu superior, falar com esse eu superior, que na ciência eles chamam de self, né? Na ciência é chamado de self. Em algumas expressões você vai ouvir eu superior, em outros você vai ouvir centelha divina, mas todos eles estão falando da mesma coisa. Eles estão falando de algo, o espírito do Criador que está em você, que está evoluindo e experienciando desde quando você entrou nesse plano material e holograma. Ou seja, vocês, eu entendo, quando Jesus está mostrando, apresentando isso, eu entendo da seguinte forma: Jesus está falando assim, ó, vocês são superiores e muito maiores do que vocês imaginam. Por isso que eu estou falando com Deus. Eu estou falando com o grande eu sou. Porque é o grande eu sou que vai continuar a existir eternamente. E nós vamos continuar existindo eternamente nesse grande eu sou. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas eu vejo esse ensino de Jesus como sendo o ensino mais complexo antes da sua morte, que é o ensino do seguinte: vocês não podem se deixar levar pelas circunstâncias, pois as circunstâncias são apenas parte do script do show da vida, parte do script do teatro da vida, parte do script do show de Truman. E já já vocês vão sair. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Alguém consegue? Sim. Então, basicamente, a forma como o Bruno entende é exatamente o seguinte: eu oro ao Pai, só que esse Pai, na verdade, sou eu mesmo atemporalmente. Eu estou marcando um ponto na minha trajetória, da minha história, no meu palco da vida. Eu estou marcando um ponto atemporal, para que quando eu estiver no atemporal eu lembre que eu tive esse momento no qual eu entrei em contato comigo mesmo no atemporal. Eu sei que é um pouco complexo de entender, mas é mais ou menos isso que eu penso. E vocês, o que vocês pensam? Eu peguei já a aula já bem no finalzinho, mas o que eu entendi, não sei se eu estou certa, mas o nosso eu superior, no caso, é o nosso espírito, porque ele é a parte do Criador que está em nós, que volta para ele, né, testifica tudo. Então ele é o nosso eu superior. Então quando eu falo, por exemplo, no caso de Davi, que o professor Altair citou, eu estou falando comigo mesmo, mas ao mesmo tempo eu estou falando com o Criador, porque o meu espírito vai voltar para ele, né? Então esse é
como é que se diz? Tentando lembrar a palavrinha que se encaixaria. Como o sistema fala, né? É o consolador que sai com você, né? É o que eles falam que é o Espírito Santo, quando na verdade não é o Espírito Santo, é a parte do Criador, né? Que deixou em nós, porque nós somos centelhas dele, e essa parte do nosso espírito, que a gente é formado pela alma, corpo e espírito, né? Ela é o nosso pendrive que está ali conectado com o Criador. E quando a gente está no sistema, a gente aprende que quando a gente está falando em oração, é como se a gente estivesse falando com uma pessoa assim imaginária, né? Uma coisa assim tão diferente, quando na verdade você está ali falando consigo mesmo, com a sua consciência, né? Que está conectada ao Criador. E a gente passa a entender isso com mais clareza quando a gente se aprofunda mais nesse estudo, né? Que a filosofia X abrange tudo isso. Eu passei a entender melhor isso muito tempo depois. Porque antes eu ainda orava aquelas orações místicas, né? Imaginando ali um Deus em cima do céu, da nuvem, né? Sendo que tudo que eu penso ali, de certa forma, já está sendo registrado para ele, né? Sim. Pelo menos foi o que eu entendi desse pouquinho de algo. Já cheguei atrasado. Não, perfeito, Eli, perfeito. Não, e outra, depois que você acabou de falar isso aí, Eli, me veio outra coisa aqui. Porque, veja, Jesus tinha plena consciência de que, assim, da história a qual ele teria que cumprir aqui, da missão que ele teria que cumprir aqui. Ele tinha consciência desses passos. Ele se tornou obediente. Obediente é como se fosse o seguinte: agora, todos nós que estamos aqui nessa reunião, nós vamos conseguir enxergar o que vai acontecer com a nossa vida daqui em diante. Ou seja, todos nós agora temos a capacidade de saber o que vai acontecer daqui para frente com as nossas vidas. E aí Jesus, ele sabendo disso, ele não foi contra o fato de saber que iria morrer. Ele se tornou obediente até o fim e morreu e cumpriu sua missão. E a gente se colocando no lugar dele, é como se a gente pudesse ter a habilidade de dizer assim: olha, independente daquilo que ocorra com a minha vida, independente dos eventos com os quais a minha vida vai sendo conduzida, eu estou vinculado a algo que é muito maior do que o cenário do show de Truman. Então ali eu tomo até a liberdade filosófica de dizer que Jesus, de certa forma, foi até irônico em ter a coragem de fazer uma oração para o Pai, levando em consideração o contexto judaico a qual ele estava inserido, mas também ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, e ele faz essa oração, essa fala, ele coloca essa fala, porque qual é a compreensão daquilo que é a fala? A fala nada mais é do que, como a gente aprendeu com o professor Akel, na Kabbalah, a fala é da arte. E o interessante, professor Bruno, é que se ele estivesse falando com outro Deus, né, teria que ser que nem como Moisés, né, que Moisés não tinha ali um encontro com o Criador, e a gente vê que em todos os momentos que ele fala ao Pai, ele está falando com ele mesmo, né, e a grande mentira do sistema é que ele está falando com outro Deus, com outra pessoa. E se você for olhar o contexto da Bíblia, quando os profetas estavam falando com Deus, de certa forma era Deus. Ele aparecia ali, se manifestava, ou numa coluna de fogo, ou em uma outra forma, né? E Jesus, ele estava falando consigo mesmo. Isso, e o interessante é que a oração, a fala, o que é a fala? A fala é o meio pelo qual eu consigo expressar
aquilo que aconteceu no meu Keter. Ou seja, as ideias vêm aqui no Keter e depois que elas estão formadas, formalizadas, elas descem pelas Sefirot até chegar no Da'at, e é onde eu solto a informação, a fala, eu crio vibração, eu crio verbo. Primeiro João vai dizer que no início Deus era o verbo. Por que é o verbo? Porque é a comunicação, é tornar comum, tornar igual, tornar próximo, tornar junto, tornar compartilhado entre tanto aquilo que é imaterial, atemporal, espiritual, com aquilo que está acontecendo na matéria. Ou seja, não importa se eu vou morrer, o que importa é que o meu eu superior está registrando toda a minha história. E a minha história vai estar registrada por toda a eternidade. E não importa se o meu fim é a cruz, ou se o meu fim é a guerra, ou se o meu fim é o sucesso. Não importa. O que importa é que esse eu superior, que me colocou nesse plano de existência, que me gerou, que me criou, que me colocou aqui, está evoluindo com toda a minha história. É assim que eu entendo o que aconteceu nesse evento, nessa última aula aí, porque Jesus é muito profundo essa questão da oração. Às vezes a gente interpreta isso como algo raso, como algo apenas de um desejo. Ah, não, Jesus ali estava... Agora, não. Aí a gente percebe na sua fala aí que tudo é nada, né? Exatamente. É nada. Exatamente. Ou seja, tudo é holograma. Exatamente. O sucesso, o fracasso, entre aspas. Olha que coisa legal que eu vou falar, Ju. Eu não sei se vocês conhecem, mas uma pessoa que cria programas de computador, um profissional de programação, quando ele está desenvolvendo um programa, ele tem a possibilidade de colocar no código, nos códigos da programação, informações para que ele lembre depois. Ou seja, é algo que é escrito no código, mas que não interfere no código. É simplesmente um lembrete. É simplesmente uma forma de marcar. Não tem quando a gente está lendo, que a gente pega aquela caneta marca d'água e a gente passa para poder marcar aquela informação? Um programador ele faz isso. E o que Jesus fez nesse evento foi exatamente isso. Marcar um tempo na história para poder dizer para o seu próprio eu superior, que era quem estava programando a sua história, que ele tinha consciência de que ele era tanto material quanto espiritual. Então não fazia sentido ter nenhuma preocupação com o evento que iria acontecer logo após. Então, é muito profundo isso que Jesus estava fazendo, por isso que eu considero talvez esse o ensino mais complexo que Jesus deixou, porque veja, Jesus, é como se Jesus já soubesse, como não? Ele sabia tudo que iria acontecer, e ainda assim se tornou obediente, foi até o final. Entretanto, ele marcou um evento ali, com o seu próprio eu superior. Ele crivou ali um evento, olha, independente de qualquer coisa, Pai, estou aqui, enfim, ensinando pra gente que a nossa experiência no crivo, ela é efêmera, ela vai acabar, ela vai passar, e aquilo que eu vivi aqui, não, a história não, a história vai continuar eternamente gravada. Vocês entenderam? É isso. Perfeitamente, professor Bruno. Rapaz, que maravilha, viu? Rapaz, eu sei que uma coisa é certa. Estão me escutando? Não sei que eu estou sem fone. Pronto, beleza, então. Primeiramente, boa noite a todos, né? Que eu não expus o áudio ainda, só legenda. Bom, uma coisa é certa. Eu pensava que eu era maluco, viu, professor Altair?
Mas com esse finalzinho aí dessa nossa peptologia aí, Frater eu entendi Luiz, que eu não sei, não. Frater Luiz, a gente tá formando um grupo de maluco. Não, assim, maluco, sabe, no sentido de ser tantã mesmo. Sim. Né? Claro, somos malucos, de fato, né? Para o mundo, né? Para os que estão ao contrário, né? Que da direção que vamos, somos malucos, de fato, nesse sentido. Mas eu digo assim, maluco mesmo, né? No fato, né? Então eu sempre, independente, antes de, né, conhecer a filosofia, eu conversava muito, sei lá com quem, e converso até hoje, normalmente, sozinho. Então agora eu entendi que eu fico falando com esse espírito, é o meu eu superior. Exato. Entende? Então, eu estou brincando, gente, mas de fato eu já entendia mais ou menos isso, né? E claro, com, né, a explicação tão perfeita quanto os professores maravilhosos que tem aí, né? E está inserido nessa consciência linda da qual todos nós participamos, né? Tudo, é top. Você tem o conhecimento, você tem o entendimento do que é a vida, né? De tudo, abre um leque. Então, só faz ampliar nossas ideias, nossos conhecimentos e o que somos, o que seremos e tendo a certeza plenamente, como o professor Bruno também explanou aí, que realmente estamos conectados nesse grande computador, nesse ser divino, né? Nessa grande, enfim, e é o nosso eterno Criador. Isso é maravilhoso. Muito bom. Como nós estamos na contramão, né? Então nós somos mesmo dos loucos. Pois é, isso eu também pensava que só eu era doido, né? Era louco. Inclusive Isso nessa mesmo. pandemia que a gente passou a usar essa máscara, né? Eu achei muito bom, sabe? Porque eu, às vezes, ando na rua chorando e conversando sozinho, né? Que o pessoal não ia dizer de mim. Quer dizer, cada doido, né? Conversando sozinho, né? E a máscara, muitas vezes, cobria, não dava para ninguém entender o que eu estava fazendo nem falando, né? Boa. Interessante, eu sou ainda um pouquinho mais além, viu, Frater Raimundo? Eu não só converso como eu ainda acho que, sei lá, eu resenho, brinco com o meu eu superior, que eu brinco, sei lá com quem, comigo mesmo, que claro, né? Sim. Comigo só não falo de natural. E um brinco realmente com o meu eu superior, né? No caso, que é o espírito do nosso mestre que está em cada um de nós, a centelha divina. Eu brinco mesmo, eu resenho, sei lá, assim, é isso aí. Eu tenho até uma sugestão. De tudo. Muito bom. Eu tenho até uma sugestão, Frater Luiz, para quem quiser se aprofundar mais naquilo que eu estou tentando trazer aqui, explicar, relacionado com esse capítulo de João, o vídeo grau do professor Arco, se eu não me engano, as 7 camadas da consciência. Isso, As perfeito. 7 camadas da consciência vai falar exatamente sobre esse aspecto. Isso, perfeito, professor Bruno. Verdade. Né? Exatamente. Olá. Eu queria falar um pouquinho, rapidinho. Olá, Nili. Quando Jesus ele ora ao Pai, né? Ali ele também está lembrando, né? Mostrando para a gente justamente que o nosso self, né? O nosso Deus interior está aqui dentro da gente. A gente só basta relembrar isso e voltar a lembrar que esse mundo aqui não é para nós, né? Que estamos aqui somente assim como ele, e a gente vai voltar
pro nosso estado original, né? Aqueles que teriam crido. Foi isso que eu entendi. Isso aí mesmo. Eu só queria fazer uma ressalva naquilo que você falou, Lilian. No sentido de que, assim, a gente, de certa forma, aprende que essa experiência material, ela não é para nós, ou ela é ruim, ou ela... Na verdade, a experiência material, ela é necessária para a evolução. O espírito, sem a experiência material, ele não pode evoluir. Ele não pode ter movimento. Ou seja, até a própria experiência material é algo positivo, no sentido de que é aqui que a gente vai sofrer, é aqui que a gente vai se alegrar, é aqui que a gente vai ter prazer, é aqui que a gente vai ter dor, e todas essas experiências de dualidade é que vão fazer com que a nossa alma evolua e o próprio espírito do Criador evolua. Então, se o mundo material é ruim, que bom que ele é ruim. E se o mundo material é bom, que bom que ele é bom. Porque é aqui que acontece essa experiência de ruim e de bom. Depois que a gente sair dessa matéria, não tem mais experiência de ruim e de bom. Não tem o que evoluir. Não tem mais o que crescer. Né? Então é aqui o palco da vida onde que a gente tem que dar a cara a tapa, sofrer, sentir dor e se alegrar com aqueles que se alegram e ter todas as experiências que sejam possíveis e que essas experiências não sejam ferir, destruir ou colocar o próximo numa situação controversa. Então é muito louco. Olha, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Calma, Bruno, calma, respira. Tem um outro grau do professor Akio. Tem um outro grau do professor Akio, se eu não me engano era o grau 1, era. É porque ainda não deu uma olhada. Ele se tornou o grau 1. É uma aula que o professor Akio dá junto com o Henry, no qual, no final, o professor Akio usa essa seguinte expressão: quando a gente sair da imatéria, quando a gente sair da matéria, que a gente for para a imatéria, a gente vai sentir saudade disso daqui. Agora, quem é que acha que vai ter saudade disso daqui? Eu não sei. Olá, professores. Olá. Fala, Cláudio. Opa, tá muito boa a aula, hein? Fala, Claudião. Que é isso? O pessoal vem aqui só para evoluir, só, viu? E aprender com vocês aí, porque são grandes revelados. Esse grau que você falou aí, Bruno, professor Bruno, que nós vamos sentir saudades, eu chorei quando eu assisti esse grau aí, e é espetacular. Quem não teve oportunidade de assistir, olha, tá perdendo muita coisa, né? E, na verdade, nós, nesse grau aí, a gente vai aprender que nós vamos ser deuses, né? Seremos deuses e que vamos expandir como ele também, e seremos criadores também, né? Ou seja, porque não vai haver mais batalhas para nós, né? Porque nós seremos oniscientes, onipotentes, então o sabor da vitória para nós não vai ter mais, né? Não vai ter mais sabor de vitória mais. Então, por isso a necessidade de criarmos. Porque como Criador ele expande, como Criador ele evolui em nós, nós também teremos que evoluir em algo. E evoluir em algo é criar algo, né? Criar algo que não existe ainda. Então é muito louco esse negócio aí, viu, Bruno? É muito... Vai embora, hein? Se nós formos filosofar aqui, a coisa vai ser muito extensa, né? Vai ser ad eterno. Ad eterno. Eu queria só dar um pitaco nessa questão de falar consigo mesmo, né? Aprendendo muito com vocês aí.
Eu lembrei que essa semana eu assisti aquele Grau de Jó, né? Onde que o sistema religioso nunca vai entender Jó, né? Nunca vai conseguir compreender Jó na visão teológica, porque vai incutir várias coerências, né? Mas ali é um diálogo de Deus com ele mesmo, né? É um diálogo do Criador com ele mesmo ali. E só se entende justamente por causa da questão da dualidade, né? Da questão do que que ele está ali conversando com ele mesmo ali. E é interessante que a gente tem que ver isso todos os dias, né? A gente só vê Oi? Já o microfone, por favor. Sim, foi sem querer. Eu fui botar aqui mensagem. Desculpa. Eu tava falando só assim que esse exercício que a gente faz na nossa mente de falar com a gente mesmo, desculpa a redundância, né? Ela acontece todos os dias, né? Ela acontece diariamente, né? Porque a nossa consciência ela é ativa, né? Toda hora tá ali, dextra, sectra, né? Eu só queria fazer essa contribuição aí, né? Para somar um pouquinho aí com o que o professor Bruno falou, com todos que conversaram aí. A filosofia X é uma coisa impressionante, né? Nos deixa maluco mesmo. Se nós entendermos o propósito do crivo nessa dualidade, então a gente vai ver que a proposta foi: sereis como Deus, né? E conhecendo o bem e o mal. Calma aí, Antônio. Raimundo, por favor. Você pode repetir o que você falou delta vezes? Se nós conhecermos o propósito do crivo nessa dualidade, então nós vamos ver que o propósito foi que sereis como Deus, né? Como é que é? Pode repetir? Sereis como Deus. De novo? Sereis como Deus. Oh, meu Deus. Então não é uma coisa... Ô, labachúria! Cadê esse povo? Não é pentecostal, não? Oh, meu Deus. Então, não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Isso aí. E por não ser coisa pequena, Jesus aí falou do pico dessa coisa. Sim. Aí ele foi exatamente no pico mais elevado. Porque, inclusive, ele citou que ele queria que nós fôssemos um assim como ele é um. É uma questão de unidade. E nessa unidade com Deus, é impossível nós não sermos também unidos e não ser um. E é aí que nós vamos alcançar esse pico mais elevado. Aí que vamos ver o propósito. E é sermos exatamente, vamos ser como Deus. Mas para isso, tem a prova do crivo, né? E quem está sendo provado nesse crivo sabe que não existe crescimento sem essas provações. Não existe crescimento se não houver sofrimento. Isso todos o Espírito dos Apóstolos, todos eles falaram disso. Inclusive João falou que era testemunha no sofrimento do reino, em relação ao reino, né? E nas tribulações em relação ao reino. Sim. Então, eu me alegro muito também por estar ouvindo e participando dessa coisa que é tão boa, sabe? Tão elevada, é tão contramão. Vou usar essa palavra porque é contramão mesmo, né? Contra o que todos falam aí por fora, né? No cristianismo. Então, eu só tenho que agradecer e estar aqui junto com vocês, me deliciando dessas coisas maravilhosas. Perfeito. Muito bom. Mais alguém?
Bom, eu assisti assim, né, o grau que você passou, professor, e eu marquei algumas coisas, né, porque para minha mente, para me gravar assim, é meio complicado. Mas o Raimundo acabou colocando aí a respeito do trigo, né? Na verdade, viemos para essa matéria, para vencermos a dualidade, vencermos o trigo. E Jesus, ao tempo todo, quando ele estava formando os seus discípulos ali, ele mostrando a questão mesmo da idade, né, da unidade, e também como eles deveriam, a missão dele já estava terminando, porque ele veio para abrir uma escola e formar pessoas, para que essas pessoas também não formassem outras pessoas, outros cristãos, com esse mesmo entendimento, essa mesma vontade e sabedoria, né? E essa missão também cabe a nós. E ele diz também, né, o professor mostra ali, que se não cola todos os graus, não adianta você dizer que é um cristão. Mas se você cola todos os graus, você realmente é uma pessoa, já então, assim, né, o que eu vi e escrevi foi essa parte aqui, na questão do Jesus veio cumprir sua missão, e também cabe a nós também cumprir a nossa missão, que é também formar outras pessoas também, nessa mesma consciência, para que cada vez que a gente evolua, ele também está evoluindo, e cada vez que ele evolui, a nossa consciência também, nós estamos mais, como falou, né, a gente conversa com o nosso eu superior, né, que somos deuses, e assim como ele mesmo teve ele não veio fazer uma oração, ele já é a própria desejo, o próprio desejo, a própria oração. Assim como a gente pode já mesmo só pensar, você já está realmente desejando, você está orando. Essa é a minha parte, não contribuição. Maravilha, Rosângela. Mais alguém? Alguém poderia estar fazendo a leitura do chat, né? Deixa eu dizer só uma coisinha aí, Aldair. Fala, Raimundo. Que interessante que no final o senhor falou que ele ia ser glorificado, né? Sim. Então o fim do propósito do crime é ser glorificado, é morrer. Exatamente. Eu vou ler aqui o chat. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Yara, eu penso que o Criador que habita em mim, este tenha se comunicar comigo a todo momento para que eu venha evoluir em espírito, ou seja, aprendendo a ser como Cristo, para poder me tornar assim como Ele e o Pai são, né? Ou seja, no todo. Núbia, oração e ensino. Vou descer aqui um pouquinho. Érica falou do celular dela. Gessi, eu sempre falei sozinha, inclusive em voz alta. Mal sabia que eu falava comigo mesmo. Érica, eu falo mais hoje comigo mesmo. Quem vê acha que estou doidinha com meu eu superior. Já passou o grau de hoje? Cheguei atrasado. Rodomir, deixa eu responder a você. Na verdade, a gente está assistindo o grau antes da aula, para adiantar e a gente ter mais tempo, né, de compartilhar, de compartilhar com todos. Yara, Clodomir, tá dando resposta.
Clodomir, estamos nos comentários dele. Se desejar comentar, fica à vontade. Érica, já ouvi o professor Acro falar que sentiremos saudades. Gessi, sim, sentiremos saudades de quando estivemos aqui. Yara, é por isso, para sermos como eles, temos que passar pelo crivo e evoluir com o nosso aprendizado de dor e alegrias desse dom. Érica, então o Criador depende de nós para ele evoluir? Sim. Uma pergunta. Então o Criador depende de nós para ele evoluir? Eli, o Criador já evoluiu, mas as suas criaturas não são, e o desejo dele é que nós, criaturas, sejamos evoluídos. Érica perguntou, né? Então, o Criador depende de nós para ele evoluir? De forma alguma. Ele vai evoluir, mesmo que eu não queira evoluir, ele vai evoluir. O desejo dele é que a gente evolua com ele, né? Mas se eu não, por exemplo, eu não quiser, não vai ter barreira, né? Para ele evoluir. Yara, Érica, à medida que nós evoluímos, nosso Criador se expande também. Érica, falamos com nós mesmos até dormindo. Grata, Yara. Simone, para sermos como Deus, temos que ter mini Cristos. Perfeito, Simone. Marcílio, deu boa noite. Simone, amando uns aos outros como ele nos amou. Essa é a nossa vida. Perfeito. Mauri, está dando boa noite? Érica, todos os discípulos passaram por sofrimento, até mesmo João? Pergunta da Érica aí, ó. Professor Alta aí, professor Bruno, professores aí de plantão aí na Simone Alves, nossa lei. Lília, estejamos unidos em errade, pois se assim estivermos, serão comigo. Pois se assim estiverem, serão comigo. Perfeito. Rosângela, verdade. Lili, Yara, todos nós temos momentos delta para cima e delta para baixo. Isso tudo porque, para aprendermos a conviver em errade e assim chegarmos no reino juntos. Rosângela, juntos sempre. Jesus sempre quis a unidade. Yara, seja uma rádio online ou presencial. Rosângela, sim, Yara. Simone, sim. O professor está aí. Nosso Criador está em constante evolução. A pergunta é: todos os discípulos passaram por sofrimento, inclusive João, é isso mesmo? É. Vê, a resposta primeiramente, né, é sim, né, todos enfrentaram sofrimento, porém, João, o que ocorre com João é que João foi preservado, né, de todos aqueles que andaram com Jesus. João foi o último a morrer, e morrer, né, de velhice, de morte natural. Ele teve sim um período de sofrimento e tal, mas ele foi preservado, né, para registrar a conclusão daquilo que a gente tem como Novo Testamento, né, que são as revelações do Apocalipse. Deixa eu fazer uma ressalva nisso que o professor Thay está falando. Quando a gente fala que todos os discípulos sofreram, eu queria que você se colocasse no lugar de João agora. Quem é que fez a pergunta? Deixa eu confirmar aqui. Quem fez a pergunta? Foi a Érica.
Érica, agora eu e você somos João. A gente vai se colocar no lugar dele. Você imagina que a gente está andando com Jesus, a gente ama Jesus, a gente ama os nossos fráteres e sórs, e a gente está ali convivendo com ele, e a gente vive a nossa vida toda vendo todos aqueles que a gente ama sofrer. Isso para você não é sofrimento, não? Porque veja, cada um sofreu a partir da sua própria essência. Sim. Então, Pedro teve um fim, Tiago teve outro fim, apóstolo Paulo teve outro fim, e os fins de João foi ser obrigado a ver todos aqueles que ele amava sofrendo. Isso para você não é sofrimento? Então, todos sofreram, independente se João viveu até a sua velhice. Talvez no sentido de sofrimento, João tenha sofrido mais do que todos, né? Exatamente, aí sim. Professor, tá aí? Sim. Eu poderia pedir uma música no final? Sim, até porque realmente a gente precisa já caminhar aí para o encerramento, porque daqui a pouco vai ter já o Reverberando e a aula de hoje, né, com os jovens. Então... Sim, professor tá aí. Fala, Mauro. Eu vou falar aqui rapidinho. Ele realmente sofreu muito, porque ele acompanhou o sofrimento de todos. Sim. É ruim, é sofrimento demais, né? Com certeza. E lá foi preso, teve sofrimento dele também. Sim. Também aquela parte de Jacó, falando que ele mesmo, Jacó não, aquele outro assunto, aquele rapaz falou, o Frater, sobre aquele que é sheik árabe, né? Um sheik árabe. Jó. Ele falava com ele mesmo, ele estava falando, era com ele superior. Foi interessante, isso. né? Ele aceitou agora, né? Uhum. Um abraço para todos, obrigado pela atenção. Maravilha, Ele Mauro. sofreu muito, porque ele assistiu todos sofrendo. Eu acho que é péssimo mesmo. Aqui, Sim. Então, sofreu a parte dele, né? Exatamente. Então, Ô Ju, qual que é a música, Ju? toca você aqui. Pede ajuda diária de Bruno aí pra cantar essa música. É a devolução. A paródiazinha. Ah, tá. Peraí, paródiazinho. Só um momento, mais um momento. Vamos nessa. Aqui. Quanto mais o tempo passa, mais desejo evoluir. Meu desejo é tão intenso que se converte em uma intensa paz. Com essa paz vou me aprofundando na imensidão do teu ser, ó Criador, te amo. Vejo em clara nitidez a gente se aproximar. Bem seguro estou em suas mãos. Na errade eu quero me ancorar, pois eu sei que nessa união tu pode sim entender
e no reino do porvir reinaremos com Jesus, envolvidos no seu grande amor. Nós contigo iremos governar e na eternidade novos mundos criaremos com muito amor. Por tudo isso eu canto, amo a filosofia, nela eu quero mergulhar, do amor e da sabedoria, quero sempre me alimentar, transmitindo e dando todo amor que recebi do Criador, cuidando das pessoas, não mais sacrifício em vão. Eu desejo praticar, mas trilhar o caminho do amor e do bem para não tropeçar. Tudo isso tem absolvido do coração do Criador. Filosofia ex, filosofia ex. Com isso, né, vamos aí estar encerrando essa reunião, né, reunião de conclusão da série O Último Ensino de Jesus aos Seus Discípulos, né, e na nossa próxima reunião, onde estaremos vendo aí o capítulo 18 do Evangelho de João, a gente vai estar fazendo algumas modificações, né, no formato aí da reunião. Vamos procurar fazer como foi feito na reunião de hoje. A gente vai estar compartilhando o vídeo referente, né, ao capítulo que vai ser abordado. A gente vai estar compartilhando aí com antecedência para que todos tenham tempo de assistir, e depois a gente vai entrar no aplicativo já com alguma coisa, né, aí sei lá, anotada, alguma coisa que assistiu e chamou a atenção, por exemplo. E a ideia nas reuniões, né, como a gente tem visto aí nos programas Reverberando, a ideia nas reuniões é a gente estar reverberando, né, aquilo que chamou a nossa atenção no vídeo assistido, né, referente ao tema que vai ser abordado na reunião. Então, eu vou tá confirmando, né, durante a semana que vem como vai ficar, né, a questão do dia e horário, porque eu preciso ainda confirmar com a professora Karine se essa questão da live dos músicos vai ser só nesse domingo,
nesse horário, né, que a gente está acostumado a se reunir, ou se vai ter aí outras lives nesse horário. Aí a gente vai estar vendo aí se talvez a gente muda o horário da nossa reunião. Mas a gente vai manter aí, né, as nossas reuniões, e na semana que vem eu vou estar passando mais detalhes para vocês, ok? Então, por enquanto é só. Espero vocês na próxima reunião, e nos vemos daqui a pouco, né, aí no chat, participando aí juntos, né, de mais uma live dos Jovens X. Forte abraço a todos e até a nossa próxima reunião. Tchau, tchau, gente. Valeu, pessoal, tá aí. Obrigado. Abraço a todos, boa noite.